Esse vídeo vai mudar a forma como você viaja, tenho certeza. Já mencionei algumas vezes em todos os meus vídeos aqui de viagem que o Google, e em especial o Google Maps, é um dos melhores amigos que eu tenho de viagem para fazer basicamente tudo, do planejamento à execução enquanto eu estou a viajar. E já coloquei no Instagram se vocês queriam ou não que eu fizesse um vídeo sobre isso. Muita gente disse que quis, inclusive acima de outros vídeos interessantes do canal. Então hoje chegou a hora, vamos lá. Eu vou trazer nesse vídeo 10 dicas sobre como você pode usar o Google, em especial o Google Maps, para te ajudar na sua viagem. Algumas dicas eu acho que as pessoas até sabem, mas talvez não usem muito, mas outras dicas são dicasinhas ali bem especiais e uns segredinhos que talvez você vai gostar de aprender. E lembre-se de aprender, deixa o like no vídeo. Sem mais delongas, vamos lá. Eu vou tentar seguir a ordem que eu mesmo uso quando eu vou começar a planejar a viagem. Então a primeira dessas dicas, a primeira de todas, vai ser a utilização do Google Flights. Você pode usar o Google Flights tanto diretamente no Google Maps, como simplesmente digitando Google Flights no navegador e acessando esse sistema. Mas o que é que o Google Flights faz? Deve ser a primeira pergunta, então vamos entrar aqui no Google Flights para mostrar quais são as vantagens de você usar esse aplicativo. Eu sei que existe Decolar, Booking, etc. Vários sites que você pode comprar passagens aéreas, mas em geral eles têm taxas e eles não conseguem fazer alguma coisa que eu acho bem interessante aqui do Google Flights, que é o seguinte, por exemplo, eu não preciso escolher um destino específico. Então muitas vezes eu tenho várias opções de destino na minha cabeça, mas eu quero escolher o que está mais barato na data mais adequada ao momento em que eu posso viajar. Então ao invés de chegar e comprar algo muito específico, procurar datas muito específicas ou em uma companhia aérea específica, eu chego aqui, por exemplo, e coloco Lisboa, Europa e clico em explorar. Aqui você já vai ver que ele dá várias opções e tendem a ser as opções mais baratas. Então você tem 35 euros para Barcelona, 44 para Sevilha, 46 para Ilha Terceira, que fica nos Açores, 195 para Reykjavik, que fica na Islândia. Enfim, você consegue ter uma noção aqui de onde você vai e onde você não vai. Por exemplo, eu posso ir para Barcelona, eu posso ir para Ilha Terceira, eu definitivamente não vou para Kazan, que está 2.000 euros. E aí depois você vai clicar e você vai ver que datas são essas que ele encontrou esse preço, que é dos melhores preços. Essa é uma das formas quando você está planejando ali para que lugar você vai, levando em consideração o quanto vai custar essa passagem. Mas não tem só essa opção, inclusive não é essa que eu mais uso. A que eu mais uso simplesmente é Google Flights. Eu chegar aqui, por exemplo, e falar que eu quero viajar para os Açores. Então eu coloco aqui, eu vou colocar Ponta Delgada, que é a capital dos Açores, fica mais fácil. E aí eu vou abrir o calendário. Quando eu abrir o calendário, você já vai ver que tem todos os preços aqui. Então tem junho a 58 euros, julho já é mais caro, que é a alta estação. Você vai ter agosto, que ele vai abrir aqui, está mais caro. Setembro, caro ainda, mas já começa a baixar o preço aqui no final do mês. Em outubro já tem de 54 euros. Em novembro sobe um pouquinho mais. E aí você pode chegar aqui em outubro, que tem a passagem de 54 euros. Você clica aqui em 54 euros, ele já te indica qual é a volta combinada com a sua data de ida que vai sair a mais barata. Nesse caso, 24. Então se você tem a disposição de passar uma semana por lá, você clica aqui também e clica em concluído, pesquisar, e ele vai te dar uma lista aqui das empresas aéreas por preço, na data que você quer, e indicando qual é a empresa aérea. Eu vou olhar a empresa aérea aqui, para mim tá ok. Você em tese pode comprar diretamente pelo Google. Você vai clicar aqui o voo de ida, o voo de volta e clicar aqui em continuar. Eu normalmente nem faço isso. Eu vou, olho qual é aquele que eu quero e vou direto no site da companhia aérea e faço a pesquisa lá, confirmo que está o mesmo preço e até se não tem uma passagem mais barata e daí compro. Eu uso o Google Flights mesmo só para ter uma ideia dos preços de passagem para os destinos que eu quero ir. Eu fiz aqui com os Açores, mas eu normalmente faço com vários destinos que eu estou na cabeça. E se você preferir pelo Maps, você também tem essa opção, porque você pode pegar aqui, por exemplo, e colocar Lisboa, vou usar a mesma forma, né? E colocar de Lisboa para Ponta Delgada. Ele vai mostrar aqui de carro, você não tem como, ele não vai dar o trajeto, mas se você clicar aqui no aviãozinho, ele já dá Lisboa, Ponta Delgada, voo direto de 8 a 9 por dia, 2 horas e 20, com ligação dá mais ou menos 4 horas, preço de ida e volta desde 120 euros, e aí você pode clicar aqui, ver resultado de pesquisa de voos, e aí ele vai abrir aqui já. Mas ele vai abrir numa data mais próxima, numa data que você não escolheu, por isso que está saindo mais caro. Eu prefiro, nesse caso específico, ir direto no Google Flights, mas dá para fazer também pelo Google Maps. E é a partir daí que eu começo minha viagem. Decidi, por exemplo,
viajar para os Açores, a partir de agora eu vou tomar todas as demais decisões. E a segunda dica é te ajudar a conseguir dar zoom com um dedo só, que é muito simples e ajuda muito na hora que você está na rua tentando fazer alguma coisa. E basta você dar 2 toques e esticar para cima ou para baixo que você vai conseguir dar zoom no Google Maps. Uma outra coisa que eu uso muito é o Google Street View. E ele me ajuda demais a não fazer escolhas erradas. Escolhas erradas em especial voltadas à hospedagem, seja hotel, seja Airbnb, seja lá o que for. É bem possível que você já tenha reservado um hotel, que você achou lindo pelas fotos, e de fato ele era lindo, tinha quartos ótimos, ou mesmo um Airbnb, mas na hora que você chegou, você falou, pô, essa localização não é a melhor, olha o que tem nos arredores, olha essa rua é muito movimentada, não tem onde eu parar o carro, então essa rua é muito apertada, não tem estacionamento, ou então essa rua é muito cheia de gente, eu não tenho paz, eu não gostaria de ficar numa rua dessa, mas eu não tinha como saber, porque eu simplesmente olhei o hotel, olhei no mapa, parecia perto do centro e aí eu fechei, mas não sabia exatamente como era a rua. O Google Street View ajuda bastante nisso. Pegar uma viagem recente que eu fiz, mais longa, por exemplo, que foi quando eu saí de Lisboa até os Alpes franceses de carro, parando em Bilbao, Bordeaux, Lyon e depois lá em Alpe d'Huez. Foi uma viagem que todos os Airbnbs que eu escolhi, eu olhei via Google Street View várias coisas. Em especial a rua, para saber se ela era tranquila, se ela tinha estacionamento próximo, de preferência gratuito, já que eu estava de carro, e se eu tinha como parar o carro próximo da hospedagem, porque eu estava com os 2 gatos, e você fazer essa logística de tirar várias coisas dos gatos para casa, voltar no carro, voltar de novo, pegar os gatos, deixar os gatos, tudo isso dá trabalho e você tem um estacionamento muito longe, muito difícil, e carregar todo esse peso que eu tinha que carregar não ajuda, então eu tinha que olhar isso em detalhes. Além disso, no destino final, lá em Alpe d'Huez, eu usei para saber como eu ia ficar numa casa de montanha, que vocês devem ter visto no vídeo. Eu tinha que saber como eu ia chegar lá, como era a estrada até chegar lá, para saber se o carro, que inclusive estava sem pneu de inverno, ia conseguir subir, como é que eu ia transitar por lá. Eu vou mostrar mais ou menos para vocês um exemplo disso daqui, colocando no Maps. Vou colocar aqui Alemond. Eu lembro onde eu estava, então eu não vou colocar o endereço, mas eu vou direto para a ruazinha que eu tava, que era aqui no Chemin de la Rivoire. Era essa casa aqui. Então eu tava aqui. Se você pegar o homenzinho aqui, esse aqui, você vai ver que você não consegue soltar nessa ruazinha pequena, mas você consegue soltar aqui. Então quando eu soltei aqui, eu já vi que a ruazinha era apertada, que tinha essa descida aqui, que é bem complicadinha, assusta à primeira vista, e a casa ela tava lá. Não dava para ver a casa daqui porque o Google Street View não vai até lá. Mas eu conseguia sair um pouco, e ele está até marcado aqui, como vocês podem ver. E eu vi que eu desci aqui e essa era a casa. Então eu sabia que a vista era aberta, que eu ia ter uma vista para cá, e que todo esse trajeto aqui era o trajeto que eu teria que fazer de carro. E chegava aqui no Odol Express, que é o lugar do teleférico. E dá para ver, inclusive, e eu vi isso de fato, toda a linha do teleférico, você consegue acompanhar até por essa mancha aqui na natureza e ver que eu vinha parar aqui em primeiro lugar e que daqui eu ia ter que pegar outro teleférico que ia me levar até aqui, Alpe d'Huez, que é essa parte que está aparecendo. Tá sem neve, mas é essa parte que está aparecendo. Então tudo isso eu fiz pelo Google Street View para entender como seria a minha dinâmica lá, para saber se era viável eu ficar nesse vilarejo para esquiar em Alpe d'Huez todo dia, se o teleférico efetivamente ia me levar até lá, porque são informações que às vezes você não acha em sites. Nem todo mundo vai ter um site, um blog explicando como chegar de Alemond até Alpe d'Huez, de teleférico, se você estiver de carro ou se você estiver a pé. É muito detalhe. Então, para mim, o Google Street View ajuda demais nisso. Um outro exemplo que eu usei nessa mesma viagem, eu fiquei em Bordeaux e eu tinha, na verdade em Bordeaux, não, foi em Lyon, que eu tinha a preocupação de onde estacionar de acordo com o endereço que eu estava. Então eu não vou procurar o endereço aqui para não ficar um vídeo longo e cheio de detalhes, mas digamos que sua rua seja essa. Você pega um homenzinho, joga aqui e aí você vai ver que essa rua super apertada não é uma rua recomendada para você ir de carro. Então se você está de carro como eu estava e sua hospedagem fica nessa rua, não é recomendado que você fique aqui se você estivesse, por exemplo, na minha situação, porque tem pouquíssimas vagas. Então eu uso o Google Street View especialmente para esses casos e eu recomendo. Uma outra dica é o Google Parking Spot.
ou seja, gravar o lugar que você está estacionado. E é muito simples, basta você ir no pontinho azul, que normalmente significa que é você, clicar, que ele vai aparecer a opção salvar estacionamento. Ele vai salvar com esse pinzinho que está aqui, e na hora de voltar, basta você clicar no pin, colocar a rota, que você vai chegar no seu lugar da forma mais rápida possível. Depois, claro, você pode apagar esse pin limpando. Uma coisa importante é você sempre verificar que esse pontinho azul está, de fato, na localização correta, sempre que você usar qualquer aplicativo de geolocalização, para você não acabar marcando o ponto de estacionamento no lugar errado. Mas, em geral, hoje em dia, tá sempre certo. Legal, né? E eu nem cheguei ainda em uma das que eu mais gosto, que pra mim parece magia. Vamos seguir. Uma outra dica curtinha é sobre salvar localizações. Então, eu vou abrir de novo aqui o Maps. Vou chegar aqui em Lisboa e vou olhar uma localização qualquer de algum restaurante, alguma coisa. Então, por exemplo, esse restaurante aqui é Imperial. Você pode guardar ele para você ver depois e você classifica aqui planos de viagem, locais com estrela, favoritos, quero visitar, e depois você pode ir aqui no menu em guardados e você vai ter a lista de favoritos, quero visitar, planos de viagem, etc. para você consultar. Então você pode, por exemplo, no seu planejamento de viagem, ver todos os lugares que você quer visitar, que você viu em vídeos do YouTube, que você pesquisou na internet. Você já vai anotando o nome, chega no Google Maps, marca todos eles como quero visitar, que você não vai esquecer de visitar nenhum. Basta abrir seu celular com o Google Maps na sua viagem, que você vai lá ter como conferir que você de fato vai visitar todos os pontos, você não quer esquecer de nenhum, e fica ali guardadinho. Basta você encontrar ele aqui no Quero Visitar, escolher o lugar, colocar direções, que ele já vai mostrar como você chegar naquele lugar a pé, de carro, etc. Então é uma mão na roda. Tem inclusive como detalhar isso muito mais. Existe o My Maps dentro do Google Maps, que dá para você fazer literalmente um plano de viagem perfeito, com todos os pontos, os dias que você vai, os trajetos, como você vai. Mas isso é bem mais longo, bem mais complexo. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo futuramente sobre o My Maps, deixa aí nos comentários, que a depender de quantas pessoas se interessam, a depender de quantas pessoas realmente pedem isso, vale a pena eu preparar um vídeo desse tipo. Mas mesmo se você não quer fazer esse trabalho todo, e eu não uso o My Maps para todas as viagens, isso aqui ajuda muito a você não esquecer nada. E uma outra coisa que você pode fazer também é o Mapas Offline. Mas o Mapas Offline eu tenho que mostrar para vocês no celular. Então, para gravar os mapas no celular, você primeiro pode ir numa cidade que você queira. Por exemplo, vamos colocar Paris. E aí você quer gravar só o centro de Paris. Você pode chegar aqui, que já está no centro de Paris, e ir em Download Mapa Offline. Ele aí vai colocar o espaço que você tem aqui, e você está vendo que você vai pegar Paris inteira. Mas você pode, por exemplo, falar, eu também quero ir em Versalhes e eu preciso ter isso offline, porque eu não tenho muitos dados de internet nessa viagem. Você afasta e aqui você já pega o Chateau de Versalhes e muito mais de Paris. E claro, você pode afastar ainda mais para pegar um belo pedaço da França, mas veja que isso tudo vai influenciar na quantidade de armazenamento que você vai precisar. Basta clicar Download, ele vai baixar e você vai poder usar isso offline. E aí, para encontrar esse mapa, basta você clicar no seu ícone, vir aqui em Mapas Offline, e ele vai ter todos os seus mapas. O que eu acabei de fazer está baixando, e eu tenho alguns outros aqui que inclusive eu vou apagar. Simples assim. E agora vem um que é um dos mais fantásticos de todos esses para mim, parece magia, que é o de transporte público. Eu vejo muitas vezes as pessoas perguntando, inclusive para mim quando eu estou viajando, que eu posto no Instagram, perguntando como é que eu descubro que eu vou de um ponto a outro, como é que eu uso o metrô com tanta facilidade em todas as cidades do mundo que eu vou, basicamente, inclusive, sei lá, em Baku, no Azerbaijão, que era difícil, inclusive, ler algumas coisas, entender preços, entender onde comprar, aí parece que é uma pesquisa gigante. Não, na verdade, é super simples. Inclusive, eu digo que parece magia, porque parece que o Google Maps tem um calendário de todos os transportes públicos de todas as cidades do mundo. Parece não, de certa forma ele tem. E uma coisa bem interessante é que ele não só dá o transporte público, ele dá, como acho que todo mundo sabe dessa parte, o trajeto de carro com o trânsito, mas ele vai dar também o transporte público com todas as opções. Então Lisboa, por exemplo, eu tenho opções de onde eu moro ir para Lisboa de barco, de trem, de carro e de ônibus, ou um mix dessas todas. O Google Maps consegue dar
a melhor opção, a mais rápida com um mix desses, ou eu posso escolher, eu só quero usar trem, metrô, etc. Ele vai dar só as opções de trem e metrô. Ou eu falar, eu quero a mais rápida, ele vai dar a mais rápida, às vezes unindo ônibus, trem e barco. Enfim, ele vai dar tudo aquilo que você pedir e é super simples. Digamos que você esteja no Cais do Sodré, em Lisboa, e você quer ir para o aeroporto de Lisboa. Você vê que tem vários trajetos aqui que ele está deixando. O principal é esse que está verdinho com o rosinha, mas tem vários outros que ele vai indicar que inclui ônibus, etc. Eu vou focar nesse daqui, que é um dos mais rápidos, que ele fala para eu pegar a linha verde e a linha vermelha do metrô ao custo de R$ 1,80, vai incluir 6 minutos de caminhada, como está aqui, e ele passa a cada 6 minutos. Eu clico em detalhes e aí ele vai detalhar tudo certinho. Repito, no celular é mais fácil, inclusive, de usar. Ele fala que eu tenho que partir da estação Cais do Sodré, pegar a linha verde, porque às vezes na mesma estação você vai ter a opção de pegar diferentes linhas, em direção a Telheiras, quem anda de metrô sabe o que isso significa, e aí vou ter 7 paradas, Baixa Chiado, Rossio, Martim Moniz, Intendente Anjos, Arroios, e aí sim eu vou chegar na estação Alameda. Na estação Alameda eu vou trocar para a linha vermelha, com direção ao aeroporto, vou enfrentar essas 9 paradas e enfim vou chegar ao aeroporto, que é exatamente esse trajeto que está aqui. Então ele te dá tudo, inclusive o preço e a previsão de horário. Mas ainda tem um detalhe que eu acho muito legal disso tudo, que é o seguinte: se você olhar aqui, ele está indicando partir agora, mas você pode colocar o horário que você precisa chegar, por exemplo, aqui no aeroporto. Então você coloca chegada às, e aí digamos que eu quisesse ir amanhã, no dia 8 de junho, e eu tivesse que chegar no aeroporto, porque é o horário que eu programei, às 17 horas. Então ele vai dizer que horas eu tenho que sair. Eu teria que sair às 17h20 do sábado, chegaria lá às 16h59, em 34 minutos, com todo o trajeto que eu expliquei. E se você tiver no computador, você ainda pode enviar para o seu telemóvel aqui, ou enviar, ou imprimir, ou compartilhar com alguém, clicando aqui, ou ainda, se você tiver no seu telefone celular, você pode marcar um lembrete para o aplicativo e para o celular te avisar, você precisa sair de casa agora e você não esquecer disso. Então, essa parte do Google Maps para mim é a minha favorita. Uma outra coisa útil que pode ser casada com o Google Street View é se você precisar medir alguma distância pelo mapa. Você precisa saber se aquilo é longe e não só os minutos que às vezes eles dão, o Google Maps dá de carro, de transporte público. Você pode chegar aqui, por exemplo, eu estou olhando para o Parque Eduardo VII, você quer saber, por exemplo, qual é a distância para você atravessar esse parque, já que no mapa ele não indica isso. Você pode clicar aqui com o botão direito, escolher medir distância, colocar o outro ponto, clicar num outro ponto, distância para aqui, e você vai ver que são 560 metros mais ou menos. Isso tem utilidade até para a vida pessoal, porque você pode chegar aqui de novo, clicar aqui, colocar outra distância. Digamos que esse fosse o seu quintal. Você clica aqui, marca a distância aqui, e você clica aqui e coloca a distância até aqui. E você vai ter a área total do parque. Claro que aqui eu não marquei direito, mas ele dá aqui a área total do parque. Então você pode medir, por exemplo, a área do seu quintal e saber quanto de grama você precisa comprar para colocar lá. Muito útil. E antes de chegar na última dica, vamos a um que eu uso bastante, que é para encontrar os restaurantes que eu vou descobrir. Muita gente usa o TripAdvisor, eu particularmente não gosto, porque ele é muito alimentado por turistas que muitas vezes não conhecem bem a cidade e se empolgam muito com o que aconteceu, com a experiência, e não fazem exatamente a avaliação do lugar e sim das próprias experiências que eles estão vivendo. Seja boas, então muito feliz, muito empolgado, vai dizer que tudo tá bom. Seja ruim, por um erro, alguma coisa que o garçom incomodou, ele vai avaliar o lugar como péssimo, sendo que na verdade foi um detalhe ali que não reflete a qualidade daquele lugar que ele foi. Então você no Google Maps vai ter todos esses mapinhas aqui, com todos esses restaurantes, cafeterias já pré-identificados, e você pode chegar aqui e ver a nota, ver do que se trata. Você vai ver o horário de funcionamento, que normalmente está muito atualizado, pode ter os erros, mas normalmente está muito atualizado. Vê se faz entrega, você consegue consultar o menu. Quando tem reserva, ele tem aqui já o site para sair direto para a reserva. O telefone, se é adequado para pets, aqui está dizendo que é adequado para LGBTQI+, enfim, tem várias coisas que você vai ver nos lugares que você nem imaginava, mas que sempre tem alguém buscando. Se a informação está aqui, é porque alguém já perguntou, alguém
tem essa curiosidade. Esse aqui, por exemplo, já tem um botão direto, reservar uma mesa, fazer uma encomenda. Então você tem toda essa facilidade. E a outra coisa que eu uso bastante é a avaliação, mas a avaliação eu vou dar uma dica específica. A nota é importante, mas ela não reflete tudo que você precisa saber. Em primeiro lugar, você tem que dispensar aquelas pessoas que só fazem elogios super empolgados, porque aquilo tem mais a ver com a experiência que a pessoa viveu. Às vezes estava com a namorada nova ou a comemoração de alguma coisa legal e ela desconta toda aquela positividade na avaliação, mesmo se o restaurante não tivesse sido tão bom. E o inverso também é verdadeiro. A pessoa está estressada com a vida, tem um probleminha desse tamanho no restaurante e dá nota 1 de 5 no restaurante, acaba com o restaurante, sendo que na verdade ele que estava com problema quando ele foi lá. E também ter cuidado com algumas que são ruins. Você pode, por exemplo, clicar para ver as críticas que são as piores ou as melhores. E eu já vi pessoas falar só bem de um restaurante, mas assim, descrever o restaurante muito bem, em detalhes, e elogia tudo e dá nota 2 de 5. Então a nota é um ponto de partida, mas é interessante que vocês vejam os comentários e avaliem atentamente os comentários. O que é que eles dizem, o que é que ele avaliou, se ele fala do prato, se a pessoa fala do prato, se ela fala do restaurante, do ambiente, do atendimento, ou se ela fala simplesmente que viveu um momento maravilhoso. Isso não necessariamente significa que o restaurante é bom. E uma coisa interessante, principalmente quando você usa do celular, do telemóvel, é que você pode clicar aqui em restaurantes próximos. E aí ele vai destacar todos os restaurantes da região que você estiver, se você estiver principalmente com o celular na mão. E aí facilita, você vai ver que tudo isso daqui são restaurantes, facilita até você ir checando aqui, ó, um por um. Alguns você não vai nem abrir. Esse, por exemplo, é 4,8, mas tem apenas 29 avaliações. Então esse 4,8 pode cair. Esse daqui já são 4,5, Museu de Arte, tem 600 avaliações. Enfim, tem que levar em conta também quantas avaliações tem. Se tiver uma com nota 5, uma pessoa gostou, mas não quer dizer muita coisa. Se tiver nota 4,9 com 5 mil avaliações, provavelmente aquele lugar é bom. Então é uma forma bem interessante de você escolher os restaurantes. E por fim, você pode compartilhar a sua localização em tempo real no Google Maps. E qual é a utilidade disso? Digamos que você está com amigos ou com sua esposa, seu marido, em um shopping, por exemplo. Você está com sua esposa, você quer tomar um chopp naquele shopping e ela quer passear pelas lojas. Ao invés de ficar tentando marcar depois, já acabou, você está onde? Estou aqui na frente da loja com o emblema vermelho, não sei onde é, em que andar é. Você compartilha a sua localização, a pessoa vai ver onde está a sua bolinha ali e vai seguir sem nem precisar te avisar, vai seguir até onde a bolinha está, vai seguir até onde você está e você vai ser encontrado facilmente. Algumas vezes isso funciona inclusive na montanha, quando você está numa estação de esqui, você compartilha a sua localização e seu amigo vai saber onde você está, se está perto, se está muito longe. Claro que não vai indicar ali todos os caminhos, todas as pistas de esqui que você vai ter que encontrar, mas isso serve para várias coisas. Bom, eu espero que vocês tenham achado essas dicas interessantes. Eu teria mais umas 20, 30 aqui para contar. Então, se vocês gostaram, acharam interessante, deixa aí nos comentários, porque eu posso fazer, quem sabe, uma parte 2 ou detalhar mais alguma coisa que vocês não entenderam. Um abraço e até a próxima viagem.